Escorpião, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, ok? Pega aquilo que ressoar, não ressoa, solta, libera para o universo. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal, O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Escorpião. Convido você a se inscrever, deixar também o seu like. Se você puder hypar esse vídeo, é importante para que ele possa alcançar mais pessoas também. E eu quero lembrar você que aqui abaixo na descrição desta leitura, você encontra as informações sobre os nossos serviços e produtos. E eu sempre estou indicando para você, hoje não seria diferente, o nosso guia de banhos energéticos, para que você tenha muito mais autonomia ao cuidar da sua energia espiritual, mas aqui você também vai encontrar as informações sobre nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano, meditação guiada, áudio, vídeo de reprogramação mental e muito mais aí para você, ok? Vamos lá então, abrir sua leitura de hoje com o tarô acástico. Escorpião, por favor, espiritualidade da luz. O que Escorpião precisa saber ouvir nesse momento? Escorpião. Ok. Temos aqui a carta do livre-arbítrio, da sabedoria e da consciência. O compromisso. O contrato aqui, o compromisso. A diversidade. Tá, aqui eu já falou uma coisa, Escorpião, que é o seguinte, fundo de deck nós temos o arquiteto. Você tem, né, e você sempre terá o teu livre-arbítrio, o teu poder de escolha. Porém, nós temos aí um caminho encarnatório, né, no qual algumas coisas já estão planejadas para nós, porque nós planejamos antes de estarmos aqui. E aqui é como se a espiritualidade ela mostrasse para você, Escorpião, que você estará sendo pelos próximos dias lembrado de alguma espécie de compromisso, de responsabilidade que você disse que você assumiria aqui nessa dimensão. Aqui essa energia do contrato, né, do compromisso, ela fala inclusive sobre situações relacionadas aí com planos, projetos, atividades, coisas que você veio desenvolver aqui nessa vida, né, que em algum momento você seria lembrado. Só que é interessante a sua leitura, ela abrir com essa energia aqui, né, do livre-arbítrio, da mente e da sabedoria, porque não só ela está falando que você tem a opção de escolher, né, se você quer ou não cumprir, né, vou dizer assim, o que você planejou aqui para a sua encarnação, mas ela vem lembrar também que é o seguinte, você está vendo isso agora, porque é a hora que você tem, é o momento que você terá, né, quando você enxergar essa situação aqui, a consciência para poder perceber. Porque você pode se questionar aqui o seguinte, por que agora que eu estou com 50 anos de idade, que eu estou sendo lembrado aqui de uma situação que eu poderia ter sido lembrado há muito tempo atrás, né, quando eu estava de repente mais disposto, mais disposta, ou quando eu tinha uma outra condição de vida, e eu estou lembrando disso agora, né? Por quê? Porque a hora que a sua consciência, ela está tendo aqui a amplitude, a permissão de mostrar para você que você tem um determinado compromisso nessa vida. Então aqui não tem uma questão de tempo envolvida no sentido de, foi mostrado agora porque a espiritualidade está brincando com você, né? Para você poder passar de desafio, algo desse tipo. Não. Aqui significa que a sua consciência ela atinge um determinado ponto, a ponto de você ser lembrado aqui de uma situação que você tem como compromisso e responsabilidade aqui nessa dimensão. Só que isso, Escorpião, é algo muito diferente para você. Ou é muito diferente da vida que você está levando atualmente. Porque aqui você tem a carta da diversidade, e essa carta ela fala inclusive de uma informação, né, que aí é que você já sabe do que se trata, né, que vai chegar aí para você, mostrando para você que você tem algo diferente a fazer no teu caminho de vida. Esta carta aqui, ela pode falar também de compromisso e responsabilidades aí, que você tem com outra pessoa, né? No sentido de, por exemplo, você conhecer alguém e você tem um chamado com essa pessoa, você tem um propósito aqui com essa pessoa, independente, né, do tipo de relacionamento que seja. Porque essa energia também ela vem lembrar você que o que acontece aqui, do que você está sendo lembrado, é de fato para você trabalhar a sua evolução. Leonardo, eu fui lembrado que eu tenho um chamado aí de trabalhar com a espiritualidade. Então pronto, você tem aí os seus aprendizados dentro desse contexto, você tem pessoas a ajudar também dentro desse contexto, você tem toda uma trajetória para você poder desenvolver na tua vida. E isso é novo para você porque hoje em dia, por exemplo, você pode ser aqui engenheiro, né, civil, você pode ser, não sei, médico, enfermeiro, você pode ser caixa lá do supermercado, recepcionista, né? E aí você tem um outro chamado aqui na sua vida. E isso é novo para você. E pode sim trazer, né, algum medo, algum receio, alguma espécie até de desconfiança para alguns de vocês. Só que a maneira que isso vem, Escorpião, é muito clara, é muito evidente. Então aqui, por exemplo, se
nós estamos falando de um compromisso aí que você tem com uma outra pessoa, né? Com uma outra alma, vamos dizer assim. Aqui é como se fosse ficar muito claro para você por que é que você tem um compromisso com essa outra alma, com essa outra pessoa, nesse trabalho, nesse ambiente, com essas pessoas aí. Para cada um aqui de vocês vai ser algo diferente, né? Pode ser que durante a leitura venha a aparecer, mas é que é uma leitura geral, né? E nem todo mundo que está aqui tem o mesmo compromisso. Mas uma coisa eu posso falar para você, aqui você tem algo a construir. E para alguns de vocês é com uma pessoa. Olha só, nós temos aqui duas pessoas ali envolvidas, né? Estão trabalhando em alguma espécie de projeto, em alguma espécie de atividade. E mesmo que não seja aqui, né, um projeto, uma atividade, um trabalho que você tenha a construir com essa pessoa, pode ser um relacionamento, onde você vai crescer, né, evoluir aqui junto com essa pessoa. Só que aqui isso é novo para você, é diferente para você. Eu vou pedir mais uma, tá? Mais uma, por favor. Olha só, a Uriel e a Esfinge. Ou seja, aqui tem o recebimento de uma informação por uma força maior. Porque nesse caso aqui a Esfinge, ó, e o arquiteto voltou para o fundo do seu deck. Nesse caso aqui a Esfinge, ela representa alguma energia da espiritualidade. Então aqui pode ser o seu guardião, o seu mentor, o seu guia, seu anjo da guarda, né? As energias espirituais aí que acompanham você. Eles vão lembrar você aqui dessa situação. Então aqui, Escorpião, significa que assim, para a maioria de vocês, não é uma situação que vem de outra pessoa encarnada, né? A não ser que a espiritualidade ela vai resolver utilizar essa pessoa para poder falar aí para você, né? Mas aqui é como se você fosse receber. É a mesma coisa, você está aqui nessa leitura hoje, né? Eu estou sendo utilizado para poder falar para você o que eles estão mostrando aqui. Mas aqui é como se não fosse o ponto final. É como se depois dessa leitura, para quem ressoa com a mesma, você mesmo vai ser lembrado aí, através da sua espiritualidade, do que se trata essa questão na tua vida. Porque aqui é como se fosse o preparo, né? O preparo seu para você depois entender. Ah, então era isso que o Leonardo falou lá naquela leitura, né? Que a espiritualidade está me lembrando aqui no meu sonho, ou que eu tô vendo aqui nessa situação. Vamos ver o que mais aqui, Escorpião, com o tarô. Olha só, o mago, né, já apareceu aqui no corte do seu deck, então aqui realmente tem algo novo na tua vida, mas que tem um propósito maior, tá? Aqui é um chamado, e é um chamado da sua alma. Outra coisa também que eles pedem para poder lembrar aqui, ó, o mago querendo se manifestar aqui, né? É o quê? Essa carta aqui, ela fala que você entrou em alguma espécie de alinhamento entre mente, corpo e espírito. Por isso que agora você tem a capacidade aqui de receber essa informação. Porque assim, se essa informação ela é dada para uma pessoa que, por exemplo, não está com esse alinhamento, ou não tem um mínimo de percepção ou de consciência para poder entender, essa pessoa ela vai achar que ela pode até mesmo estar ficando maluca, né? Porque ela não está conectada com esse tipo de informação aqui. A consciência dela não está pronta para poder receber, né? Olha aí vocês querendo aparecer aqui também, né? Rei de copas. E você aqui está chegou, né? Ou chegará a um nível de alinhamento que você vai poder entender o que eles querem entregar aí para você. Do que se trata aqui, tarô? Esse compromisso, esse contrato, essa responsabilidade na vida de Escorpião? 8 de espadas. E um 4 de espadas. Você está sendo, Escorpião, preparado, tá? Assim, para 99,9% das pessoas que estão aqui nessa leitura, isso aqui ainda vai acontecer. O seu momento atual é um momento de preparação. É um momento onde tudo que eu estou falando aqui talvez não faça sentido nenhum, mas daqui a um tempo, e eu não vejo aqui tanto tempo assim, você vai conseguir entender, você vai conseguir compreender. Ah, por que eu olhava para aquela pessoa e eu sentia tal coisa? Porque você tinha aqui uma conexão com aquela pessoa. Ah, por que eu sinto uma conexão tão forte com aquela empresa, com aquele trabalho, com aquele grupo de pessoas, ou em desenvolver aqui esse trabalho, essa atividade? Aqui você vai obter respostas, tá? E para alguns de vocês, como nós temos o naipe de espadas, aqui pode falar literalmente da assinatura de um contrato, né? Um contrato de trabalho, de parceria, de sociedade, contrato aqui de repente de uma casa. Ah, por que eu sinto um chamado para morar naquele bairro em específico? Sendo que às vezes assim, não tem nada tão diferente do bairro que eu moro atualmente. Porque de fato existe aqui um chamado para você, né? Tem algo que a sua alma tem que viver e presenciar naquele local, naquela casa, naquele bairro, naquela empresa, com aquela pessoa. Mas agora é como se você estivesse sendo preparado, ó. 2 de espadas aqui.
Aqui tem pessoas que vão ficar nessa leitura até o final, mas é como se você, assim, ficasse porque você entende que tá falando com você, mas você não entende ainda por quê. Né? É como se você entendesse que, assim, eu acho que essa leitura ela não é pra mim, não, mas ela é, só que você vai entender isso ainda. Porque nesse momento você está sendo preparado aí. E outra coisa, aqui alguns também de vocês, você já está em alguma espécie de compromisso, de outro contrato aí que você tem na tua vida, e primeiro isso vai se finalizar para que depois você entre nesse outro aqui. Não tem aqui uma questão de você levar duas coisas juntas, tá? Aqui, se por exemplo é uma questão de relacionamento, né, afetivo, amoroso, e você já está com alguém, não existe aqui a possibilidade de triângulo amoroso. É como se não fosse permitido isso acontecer dentro do que você tem aqui na sua vida. Por mais que você tente, né? Eu vou tentar me relacionar com duas pessoas ao mesmo tempo. Aqui é como se fosse dar errado. Para que você entenda que, olha, uma coisa tem que se resolver primeiro, para que depois outra coisa aconteça. Que mais, por favor? Rainha de Paus. Pode ter alguém de Áries, Leão ou Sagitário envolvido na questão. Aqui também tem Gêmeos, Libra e Aquário. E o Pendurado. Nesse exato momento, Escorpião, você está sendo trabalhado, né, como mostrou aqui o 4 de espadas na sua leitura, para que você tenha uma visão diferente de alguma situação na sua vida. Por quê? Alguns aqui, isto aqui, ou essa pessoa, esse contexto, já pode ter se apresentado para você. Mas é como se você não tivesse ainda essa consciência, né, que abriu a sua leitura, para que você consiga ver da forma que você precisa ver. Vamos supor que essa rainha de espada, essa rainha de paus aqui, é uma outra pessoa, né, aí na sua vida. Aqui é como se você até percebesse que existe algo diferente entre você e entre essa pessoa, mas você não tivesse a resposta disso. E aqui é quando a resposta ela chega. Só que esse alinhamento entre mente, corpo e espírito, ele precisa acontecer. Primeiro, para que depois você consiga entender. Aqui, inclusive, fala das polaridades, né? Também. Do masculino, do feminino. Aqui pode falar dos elementos, né? Dos 4 elementos. Cavaleiro de Copas aqui no fundo do seu deck. Clarifica o pendurado, por favor. A força. Aqui tem uma questão também, Escorpião, de orgulho, né? Envolvida. Por quê? Porque nesse momento pode ser que você está atuando muito na base da matéria. Ou você está, assim, atuando num aspecto de muito movimento acontecendo na sua vida, muito compromisso, né? Muita responsabilidade que você já tem aí. E aí você não está conseguindo, olha, tirar um tempo para olhar aqui para o seu lado emocional e para o seu lado espiritual. Mas você vai receber um chamado para olhar para isso. Porque é através disso que você consegue, dessas áreas, né, da sua vida, que você consegue obter esse equilíbrio para você entender o que você tem que entender aí. O que é a diversidade? A Imperatriz. E a Temperança. Aqui tem algo relacionado, Escorpião, com a sua parte materna, tá? Em específico aqui para alguns de vocês com a sua mãe e com a sua infância também. É como se aqui essa diversidade, né? Essa questão desse contrato, desse compromisso, ela é diferente para você porque ela está totalmente... Ela é totalmente diferente do que você acreditou até aqui, de algo que vem da sua infância ou de parte aí materna, tá? E não tô falando aqui que essa situação ela é errada, né? Ela é ilegal, ela vai fazer você fazer coisas ilegais, você comprometer uma pessoa errada. Não é sobre isso aqui. Mas aqui é como se assim, você vem de determinados padrões, né? Só que nesse momento também esses padrões eles estão sendo ressignificados. Minha mãe falou para mim que eu só poderia trabalhar para alguém, que o dinheiro ele sempre vem de uma outra pessoa, né? Ele nunca vem, por exemplo, de você poder abrir uma empresa e você mesmo fazer o seu dinheiro, você mesmo ter aí o seu negócio, né? Então aqui você está ressignificando isso e aí num belo de um dia você percebe que você tem a capacidade aí de abrir uma empresa, né? E você mesmo fazer o seu dinheiro. E aí você entende que, olha, o dinheiro ele não vem somente de uma outra pessoa, né? De você trabalhando para uma outra pessoa, você mesmo pode trabalhar aqui para você e fazer o seu próprio dinheiro. Então você desconstrói uma crença aqui da parte materna. Olha isso, pessoal, que só tem arcanos maiores praticamente na sua leitura, né? E o Hierofante é o quê? O próprio compromisso, o próprio contrato. E aqui é o seu mentor
né? Você tem um mentor aí que vem na sua linha para poder mostrar isso para você e ajudar você a seguir esse caminho, essa missão, né, esse compromisso aqui que você tem. E esse Pajem de Paus também ele fala de avisos que vêm da própria espiritualidade para você, tá? Aqui é uma leitura muito séria, inclusive, porque essas questões aqui ela tem a ver com o seu caminho de evolução, né? São coisas que você pediu para poder trabalhar. Algo mais, tarô, que eles precisam saber? 3 de paus e o diabo. Por algum motivo, escorpião, essa questão também que ela se apresenta, ela vem fazer com que você veja situações aí que tem a ver com o seu lado sombra, né? Ou seja, é o que eu falei aqui, está relacionado com a sua evolução. Então é um contexto na sua vida, um relacionamento, um trabalho, né? Uma parceria, uma sociedade, seja o que for isso aqui, que vai ser diferente aí para cada um de vocês, de alguma forma, vem fazer com que você trabalhe o seu lado sombra para que você integre com o seu lado luz. Porque aqui não é você negligenciar, né? É você integrar. Mas outra coisa que eu vejo também, que eles já haviam falado aqui, é o seguinte, né? O diabo com 3 de paus, ou 3 de paus com o diabo na ordem, né, que caiu aqui na sua leitura, aqui mostra que realmente alguns precisam se libertar de alguma situação primeiro, para que depois você viva essa outra situação aqui. E é importante também você não se esconder do que você está vendo, tá? E do que você está sentindo também. Aqui pede para você dar vez e voz às questões que estão sendo mostradas aí para você. Vamos saber, escorpião, conselho final aqui para você. Conselho final para escorpião. Olha só, seja gracioso em seus movimentos. Então aqui, escorpião, não é você, por exemplo, ter pressa, né? Não é você sair dessa leitura aqui, querer fazer uma leitura particular para saber qual é esse compromisso que você tem. Porque aqui é uma questão de tempo e dentro do tempo aí individual seu. Porque aqui a espiritualidade ela está respeitando o seu tempo dentro dessa questão aqui na tua vida. Então vai chegar por eles, não há necessidade de você ir atrás, né? De você querer saber, de você buscar, de você pesquisar. Aqui pede para você ter paciência e viver o que você está vivendo aqui nesse momento, porque também isso tem um propósito na tua vida, certo? E aí quando você tiver saber e isso começar a acontecer, você de fato vai saber, ok? Então é isso, escorpião, que tem para você. Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.